Grande Deus e soberano Pai, celestial, Deus vivo, santo de misericórdia, nesta noite, Senhor Deus, estamos confiados na grande misericórdia do Senhor, para com cada um de nós aqui nesta noite, e todos os demais irmãos que estão em seus lares, conectados através da internet. Que o Teu Espírito Santo possa visitar a cada um. Que cada coração, Senhor Deus, sejam abençoados com a Tua santa presença, Senhor. Que a mensagem, Senhor Deus, possa alimentar cada coração, possa fortalecer pelo poder da operação do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nós estamos, Senhor Deus, agradecidos pelo Senhor ter nos trazido a este lugar. Estamos, Senhor Deus, agradecidos porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos dado vida. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos dado ânimo e coragem. O Senhor tem nos dado a revelação do Espírito Santo, para que assim possamos, ó Deus, estar na sua perfeita vontade, adorando ao Senhor e glorificando o Teu santo nome. Também da mesma forma, Senhor Deus, para ouvir a sua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me entrego em Tuas mãos. E que eu seja, Senhor Deus, um instrumento para assim, ó Deus, transmitir a sua voz, a voz do Senhor. Esta voz, ela é a única que pode satisfazer as nossas almas e nos estar, ó Deus, firmados em Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler duas partes aqui do mesmo livro. Joel, capítulo 1, versículo 4. O que ficou da largata, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Agora Joel 2, 25 e 26. Restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém. Que a leitura da palavra do Senhor seja vivificada em nossos corações e que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo e todos os irmãos que estão pela internet. O nosso boa noite também. Que Deus o abençoe com as ricas bênçãos dos céus. A mensagem do profeta de Deus que ele pregou, restauração da árvore noiva. Eu creio que será apenas uma porção desta mensagem que será ministrada nesta noite, porque não dá para trazer tudo, porque
uma mensagem que está, sim, bastante recheada e tem abundância aqui de alimentos, e creio que se nós for falar tudo aquilo que o profeta pregou nessa mensagem, teria que ser umas 3 horas. E eu creio que não há necessidade de nós também ficarmos aqui 3 horas pregando, né? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele dará a cada um de nós a porção necessária, porque aquele ditado, né, meus irmãos, a água demais mata a planta, né? Então, tem que ser na medida certa, e o Espírito Santo, ele sabe a medida certa de cada um de nós. A sua porção será entregue da forma que o Espírito Santo vê o que cada um necessita. Porque se nós, meus irmãos, for ver as nossas necessidades, são diversas. E cada pessoa, ele tem a sua necessidade. Só o Espírito Santo, ele sabe a necessidade individual de cada um. Nós, como homem, não sabemos. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. O Espírito Santo sabe quem está com fome da palavra e quem já está, assim, como que não querendo mais ouvir a mensagem. Então, quando nós estamos sedentos, o Espírito Santo vai derramando. Aí, quando nós estamos satisfeitos, o Espírito Santo, ele para. Ele não vai ficar estragando o alimento, jogando alimento fora. Então, Deus dará a cada um de nós a nossa porção. Aqui o profeta de Deus, ele diz: esta é a igreja. Pode ser um punhado de santos roladores, assim chamados, como eles antigamente chamavam os irmãos, né? Criticando os irmãos, santos roladores e fanáticos e assim sucessivamente. Ou seja, o que for que você deseja chamar isto. Mas é a autoridade através disto, é a autoridade atrás disto, é o que faz isto. Não importa as condições, a lei de Deus opera com a sua palavra. Isto não funcionará com o seu credo de denominação. Isto não funciona. Isto não funcionará com os seus dogmas religiosos. Isto funcionará com a palavra de Deus. Sim, isto somente dá certo com a palavra. Isto é tudo. Agora, não importa a condição. Não importa. O pacto que Deus fez com Adão foi sobre uma condição. Adão e Eva. Agora, o pacto que Deus fez com Abraão foi incondicional. Não importava as suas condições. Deus fez a promessa para Abraão e Deus cumpriu a sua promessa independentemente das suas condições. E nós, da mesma forma, se somos sementes de Abraão, não importa as nossas condições. O pacto que Deus fez com Abraão é o mesmo pacto que Deus faz com a semente de Abraão, daqueles que estão em Cristo. Porque para ser semente de Abraão,
se necessita estar em Cristo. Então, o profeta de Deus, ele diz: Abraão, como lemos algum tempo atrás, em nosso tema, a esposa de Abraão tinha que ser restaurada. Por quê? Deus havia dado uma promessa a Abraão, e aqui um rei havia tomado para casar, para ser sua esposa. Bem, o que teria feito ele? Matado Abraão, em 1 minuto. Foi isto que Abraão disse: ora, para que digas que depois que ele enviou aquilo, aquele Abimeleque o havia tomado, este rei filisteu ali, ele disse, agora, Abraão disse, para que tu digas que eu sou teu irmão, porque você é uma mulher bonita. E disse, agora, se ele ver que tu és bonita, eu morrerei, porque ele te tomará e casará contigo. Então, Abraão, diante daquela situação, ele ficou com medo, ele temeu, porque se Deus não entra em cena, então Abraão teria morrido mesmo. Mas o rei Abimeleque, ele estava inocente, porque os dois mentiram para o rei. Abraão e Sara mentiu, dizendo que somos irmãos. Abraão, ele falou parte da verdade, mas ele não disse toda a verdade, porque Sara e Abraão, eles eram meio irmãos, e ele mentiu. Por isso que uma verdade, irmão, mal apresentada, ela é uma mentira. Uma verdade torcida se torna uma mentira, diz o profeta. Uma verdade mal apresentada, ela pode se tornar uma mentira. Porque o que é uma mentira? É uma verdade pervertida. Não é verdade? Eu creio que os irmãos estão entendendo. Nós já somos maduros o suficiente para entender estas coisas. Então, Abraão, diante daquela situação, ele se acovardou, na verdade. Mas Deus estava com Abraão. Deus o protegeu, mesmo ele sendo mentiroso. Agora, nós não vamos tomar isso para viver uma vida de mentirosos. Não, jamais. Porque a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas Deus, conhecendo e sabendo todas as coisas, ele viu a situação que Abraão se encontrava. O profeta de Deus, ele também esteve em uma situação não tão igual o quanto esteve Abraão, mas o profeta de Deus, uma certa vez, estava tão esgotado, tão estressado, cansado, e os seus advogados enchendo a sua paciência, né? E a sua esposa atendeu o telefone que os advogados tinham ligado para ele, e ele disse para ela para que dissesse que ele não estaria ali naquele momento. Não estou. Diga porque eu não estou. No entanto, ele estava. Ele mentiu e fez a sua esposa mentir. Automaticamente o Espírito Santo o repreendeu, e ele, o profeta de Deus, se acertou. Ele se acertou e foi diante do advogado e contou a verdade. Então, aquilo, ele ganhou mais crédito com aquele advogado, porque ele teve a coragem de se acertar, de se consertar. Porque cristianismo, irmão,
é você reconhecer que errou quando está errado. Porque quando uma pessoa ele comete um ato errado e ele não reconhece o seu erro, a situação dele fica pior, a situação dela fica pior. Quando nós cometemos algo errado, porque nós, como seres humanos, estamos sujeitos a errar, mas se nós reconhecemos os erros que temos cometido e nos arrependemos daquele erro e confessamos diante de Deus, ou diante de irmãos e irmãs, com quem quer que seja que nós temos falhado, então, isto diz o profeta, é um verdadeiro cristão, quando ele reconhece o seu erro, quando ele falhou, com quem quer que seja. O profeta ele tem uma mensagem que ele diz assim, eu prefiro cair 100 vezes e levantar 100 vezes do que nunca cair, mas a primeira vez que cair, nunca levantar. Porque tem pessoas que ele nunca erra, mas a primeira vez que ele erra, ele não levanta mais. Existe muito disto. Os anjos celestiais que pecaram, eles nunca se levantou novamente. Eles caíram uma vez e automaticamente se perderam. Os anjos celestiais, aqueles que foram atraídos pela beleza de Lúcifer. E assim esses espíritos estão governando muitas pessoas, inclusive líderes. Agora a palavra de Deus diz, o justo cairá 7 vezes, e o Senhor o levantará. Louvado seja Deus. Se a pessoa cai e ele é justo, Deus o levanta. Mas se não for justo, ele cai e fica caído. E nós temos isto, lamentavelmente, visto isto em muitos. Mas então, bem, o que teria feito ele? Matado a Abraão em 1 minuto. Então, meus irmãos, e Deus falou para Abimeleque, devolva a mulher, porque você está com a mulher de outro homem, e ele é o meu profeta. E vai e fala com ele, pede para ele orar para você. Caso contrário, tu é um homem morto. Em sonho Deus falou para Abimeleque. Abimeleque, ele reclamou com Deus, Deus, eu estou inocente, eles mentiram para mim. Deus falou para Abimeleque em sonho, por causa da sua sinceridade, eu impedi que tu pecaste contra mim. Porque, irmão, se nós estivermos errados, mas nós estiver na nossa sinceridade, Deus mostra para nós que nós estamos errados. Se nós estivermos na nossa sinceridade. E Deus nos mostra aquilo que é certo, aquilo que é correto para nós. E se nós estamos no plano de Deus, nós vamos nos acertar. Porque Deus só pode abençoar cada pessoa, é quando nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Qualquer pessoa fora do seu lugar, estabelecido por Deus, jamais será bem-sucedido, espiritualmente falando. E muitos, até mesmo naturalmente, não são bem-sucedidos, porque estão fora do seu lugar. Então Abimeleque apanhou o seu homem e a trouxe para dentro.
ela era uma mulher bonita, e por falar nisto, ela tinha somente, diz o profeta, 100 anos de idade, mas na verdade era 90. Abraão é que tinha 100 anos, né? Através dele, vocês sabem, eu passei por tudo isto no meu texto e nas fitas. O profeta estava dizendo das mensagens que ele tinha pregado anteriormente e falado desse assunto e assim por diante. Provando isto pela palavra de Deus, isto é correto. Ele disse através de Abraão e Sara o que ele iria fazer com toda a raça. Isto é certo. Agora ali estava ela, e então Abimeleque a tomou para ser sua esposa. Abimeleque, então, ele estava quase pronto para tomá-la para ser sua esposa, e o que Deus havia dito a Abraão, através de Sara, você terá este bebê. E aqui estava um jovem tomando ali para Abraão, ali perto, com 100 anos de idade, bem ali fora. Você observe o que Deus disse ali. Sim, conheço a sinceridade do seu coração. Esta é a razão que não o deixo pecar contra mim. Mas tu restaure aquela mulher, pois o seu marido é um profeta. Deixe-o orar por ti. Se não deixares, eu simplesmente te varrerei da face da terra. Então, era Deus protegendo o seu ungido, era Deus protegendo o seu profeta, porque Abraão era um profeta. Então, meus irmãos, aí está você. A palavra de Deus, ela tem que permanecer. Ninguém poderia tocar em Sara. Deus havia feito uma promessa. Sara, um tipo da igreja de Deus. Da mesma forma que Abimeleque não podia tocar em Sara, o diabo não pode tocar a noiva de Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Porque aquele que é gerado por Deus permanece puro, conserva-se a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar. O profeta de Deus diz: deixa o diabo perseguir um filho de Deus, e ele estará tratando com o Senhor Jesus Cristo. Sara, um tipo da igreja, da verdadeira igreja, da igreja livre, da mulher livre, com um filho livre, tipo da igreja nascida de novo com a promessa. Deixe-os dizer, seja o que for que quiserem, chamar isto de santos roladores, fanatismo. Eles têm tentado parar isto desde o Pentecoste. E nunca farão isto, não, Senhor. Para guardar, simplesmente tire suas mãos disso. Isto é tudo. Deus irá tomar aquilo e fará algo com aquilo, tão certo o quanto estou de pé aqui. Amém. Estamos vindo bem através da era disto. Em poucos minutos, Deus me ajudando, eu provarei isto a vocês. Onde é que estamos? Você está? Eles nunca vão destruir. Isto não pode ser destruído. Desde o dia de Pentecoste, Satanás tem tentado destruir a árvore noiva, mas ele nunca conseguirá. Tire suas mãos dela, porque aí vem a semente natural. A semente natural tinha que vir. Se isto
Se Sara tivesse casado com este outro homem, a semente natural nunca teria nascido. Então, se Deus protege, Ele protegeu de tal forma o curso para a semente natural. Então, meus irmãos, observa, se Deus protege uma semente natural através do seu curso, muito mais Deus vai proteger a semente espiritual. Quanto mais para a espiritual, a semente real, Ele tem protegido. Nós devemos dar graças a Deus, porque nós somos protegidos de Deus. Não é porque somos melhores, não. É a misericórdia de Deus, é a soberania de Deus. A palavra de Deus diz que Deus compadece de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Quando Ele disse através do apóstolo Paulo, antes de Jacó e Esaú ter nascido, Deus disse, amei a Jacó e aborreci a Esaú, antes mesmo deles terem nascido, ou feito bem ou mal. Mas Deus já conhecia antecipadamente a trajetória da vida de cada um deles. Deus conhece a nossa trajetória. Desde antes da fundação do mundo. Por isso que não podemos ignorar aqueles que rejeitam, aqueles que criticam. Porque se eles não estão no plano de Deus, eles não vão aceitar, eles vão ouvir, automaticamente vão rejeitar. Uns vão caminhar por algum tempo, e na trajetória do caminho vão se desviar, vão voltar da onde vieram, como o povo de Israel que saiu do Egito, desejaram voltar para o Egito, assim também muitos que veio para a mensagem, desejaram voltar de onde saíram. Não é o que tem sucedido? E isto simplesmente é cumprimento da palavra de Deus, nós não podemos ignorar, se nós temos o entendimento dessas coisas, porque tem que acontecer. Nada que acontece é por acaso, todas as coisas acontecem dentro de um propósito já estabelecido por Deus. Então, se Deus protegeu de tal forma o curso natural de uma semente natural, quanto mais Ele protegerá a semente espiritual. Então, Satanás, devolva-o, solte-o. Tu não os está retendo lá fora, naquelas organizações e coisas. Os filhos de Deus, se eles estão nas organizações, engaiolados em seus credos e dogmas, ao ouvir o alarido de Deus, eles serão libertos. Não importa as condições que eles se encontram. Se você vivesse lá nos tempos que viveu Esaú e Jacó, se nós não tivéssemos o entendimento espiritual, se nós não tivéssemos a revelação, nós condenaria Jacó, porque Esaú tinha muito mais conduta correta do que Jacó. O profeta de Deus disse que ele era muito mais cavaleiro do que Jacó. Ele era um homem exemplar, muito mais do que Jacó. Jacó era um enganador, enganou seu pai, enganou seu sogro, mentiu para ganhar dinheiro, ele enganou seu irmão.
seu irmão Esaú tinha o direito da primogenitura, mas ele não deu valor. Como muitos não dá valor aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos. Por isso que a Bíblia diz: o que vale o preço na mão do tolo ou da tola? O que vale? Não dão valor. E muitos estão com a mensagem na mão e não dão valor, o devido valor. Nós devemos valorizar. Nós valorizamos muito mais as coisas naturais, passageiras, terrenais, do que as coisas espirituais, irmãos, por falta de discernimento. Porque nós, quando não estamos verdadeiramente véu adentro, nós só olhamos o agora. Nós não temos uma visão espiritual do além. Porque, na verdade, a nossa recompensa não é propriamente nessa vida, mas é no porvir. Deus, na verdade, nos recompensa nesta vida, com aquilo que nós necessitamos. Mas a recompensa eterna é que nós temos que ter olhos espirituais para saber que estas coisas que estamos vendo agora são temporais. Porque tudo que nós vemos é temporal, é passageiro. E aquilo que nós não vemos é eterno. Tu não os está retendo lá fora naquelas organizações e coisas. Estas são pessoas livres. A igreja de Deus é livre. Não há fronteira para a igreja de Deus, diz o profeta. Os sistemas organizados, eles estabelecem fronteiras. Mas para a águia de Deus não há fronteira. Porque a águia de Deus, ela voa nas alturas. E nas alturas celestiais não há fronteira. Louvado seja Deus. Os homens estabelecem fronteiras por falta do amor de Deus. Mas quando nós estamos transbordando do amor de Deus, em nossos corações nós não vemos fronteiras. Glória a Deus. Deixa de lado simplesmente salte a semente real. Deus falando sobre restaurar. Agora, aqui em Joel está falando a respeito. Eu falei sobre isto uma vez e levei isto para o outro ângulo. Eu nunca entrei inteiramente através disso como tenciono fazer hoje. E não terei tempo para fazê-lo. De maneira que isto deve ser feito. Mas Deus está falando aqui em Joel, Deus está falando da sua árvore frutífera que ele havia plantado. Glória a Deus, Deus plantou uma árvore frutífera. Ele a plantou no dia de Pentecoste. E ele levou aquela árvore ali para um propósito. Ele queria que ela produzisse o seu fruto, a palavra de Deus. Ele queria uma igreja que guardasse a sua palavra através de toda a era. Eva falhou em guardar a palavra de Deus. Os judeus falharam em guardar a palavra de Deus. A lei falhou. Tudo havia falhado. Então Deus plantou para ele uma árvore
Agora recorde, lá havia 2 árvores no jardim do Éden. Nós sabemos disto. Você pode chamá-la, seja o que for que quiser. Eu tenho a minha ideia, mas de qualquer modo, uma delas era uma árvore corrompida. Ela se corrompeu. E esta árvore que se corrompeu é Satanás. E através desta árvore corrompida, corrompeu também a Eva. E a outra não era corrompida. Aquela árvore da vida veio de Deus, dos céus. Ele disse: teus pais comeram do maná e estão mortos. Porém, esta árvore você come e viverá para sempre. Jesus Cristo. Se nós se alimentarmos desta árvore da vida, que é Jesus Cristo, você viverá eternamente. E nós estamos, meus irmãos, se alimentando desta árvore da vida. E esta árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, está nos dando vida eterna. Porque a palavra de Deus, quando ela é enraizada em nossa alma, vivificada pelo Espírito Santo, produz em nós vida eterna. Vida eterna, vida sem fim. Nunca terá fim. Nunca terá enfermidade. Naquele grande dia, naquela outra dimensão, na glória, ali não haverá mais enfermidade, não haverá mais velhice, não haverá nada que possa nos atingir. E o anjo guardava aquela árvore da vida no jardim do Éden, falando espiritualmente agora. Quando aquele casal, Adão e Eva, eles pecaram, Deus colocou ali querubins para guardar a árvore da vida, para que eles não tocassem naquela árvore e vivessem eternamente. Porque tem muita gente que quer viver pecando e ter vida eterna, e não tem como. Não. Então, Deus estabeleceu ali querubins com a sua espada inflamada para guardar a árvore da vida. Não. Nós sabemos, Deus é amor. Até na escola diz que Deus é amor. Jesus Cristo é amor. O meu filho falou para mim hoje, disse, a minha professora falou que Jesus é amor. Eu falei, fala para ela que também que Jesus é justiça. Não é verdade? É, porque o amor de Deus é justo. Porque Deus é tão cheio de amor que criou os céus e criou o inferno. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Inferno para quem rejeita a verdade, para aqueles que são incrédulos. Observem. Porque muitas pessoas entendem errado o verdadeiro amor de Deus. O profeta de Deus diz: não existe amor sem justiça. O verdadeiro amor é justo, é correto. Não é o nosso amor, às vezes, humano, às vezes, muitas das vezes, ele é injusto, mas de Deus, o seu verdadeiro amor é justo, é real. O inferno não foi preparado para o ser humano. O profeta de Deus fala isto. A Bíblia diz que o inferno
ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. É o ser humano que muitas das vezes caminha com seus próprios pés para o inferno. O profeta chega a dizer, se você quiser ir para o inferno, você tem que lutar para ir para lá. Há uma luta para o ser humano ir para lá. E tem muita gente lutando para ir para lá. Esta é a verdade. Eles querem ir para lá mesmo. Eles lutam de unha e dente para ir para o inferno. E para o céu, eles não querem. A verdade é essa. Muitas das vezes nós não falamos com os nossos lábios, mas falamos com as nossas atitudes, com as nossas ações, por causa das nossas desobediências. Não é nós aqui, eu estou na internet. E tem muita gente ouvindo a internet. Glória a Deus. Porque todos terão que ouvir. Esta lei foi Deus quem criou para um propósito, irmão. Todas as coisas que Deus criou têm um propósito. Então, o anjo guardava aquela árvore da vida no jardim do Éden. Observe agora quando esta árvore que Deus plantou, no dia de Pentecoste, ela tinha que produzir 9 espécies diferentes, que significa 9 dons espirituais. Parágrafo 157 da mensagem, restauração da árvore noiva. 9 dons espirituais, 9 frutos do Espírito, para ir com estes 9 dons espirituais. Esta era a árvore de Deus. Ele a plantou na terra no dia de Pentecoste. Glória a Deus. Agora vamos parar sempre tão limitado com o tempo. Eu vou pular aqui embaixo umas escrituras e ir até aqui em Salmos, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Davi, ele falou desta árvore. Ele viu esta árvore. Porque Davi foi um profeta. Ele não foi apenas um rei. Davi foi um profeta. Não profeta e mensageiro. Ele foi um dos profetas menores. Foi ele que profetizou a vinda de Cristo, a crucificação de Cristo. Ele profetizou que Jesus Cristo, o seu santo, não veria a corrupção. E Deus cumpriu aquela profecia, porque Jesus Cristo ressuscitou, diz o profeta, antes que completasse as 72 horas. Depois de 72 horas é que o corpo entra em estado de decomposição, em corrupção, e Deus o ressuscitou antes. Então, para cumprir esta profecia, Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo antes que o seu corpo visse a corrupção. Ele não viu a corrupção. Glória a Deus. Não, diz o profeta, não deixará a sua alma no Hades, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Louvado seja Deus. Davi viu esta árvore, e muito tempo atrás, e na escrita de seus cânticos para algo alegre, aquele foi a primeira coisa que ele escreveu. Ele viu esta árvore, e ela foi plantada junto a ribeiros de água. Esta árvore, e será como árvore, a árvore de Deus plantada, onde? Junto a ribeiros, plural,
ribeiros, os ribeiros de água. Não um metodista, não batista, não presbiteriano, não luterano, não. E assim por diante, não. Simplesmente rios de água. Rio de água, 9 dons espirituais, pelo mesmo Espírito. 9 frutos do Espírito vindo do mesmo canal, do mesmo Espírito. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Davi viu isto e ele falou. Ele disse, bem-aventurado, bendito é o homem. Observe, ele disse que não podia morrer, suas folhas não secariam. Se nós estamos plantados em Cristo, nós não morremos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é um rio espiritual que está constantemente regando a nossa alma com seu Espírito. Por isso que a cada ano que passa, nós estamos mais animados, mais encorajados, mais sedentos, mais famintos por Deus. Aqueles que estão plantados em outros lugares, fora deste rio, com o passar do tempo eles se secam. Não tem mais desejo de congregar, não tem mais desejo de companheirismo com Deus. Porque Deus quer que nós desejamos ter companheirismo com Ele, porque Deus, Ele mesmo, ama ter companheirismo. Não importa o que eles façam, eles nunca matarão aquela árvore. Não morre, não. Por isso que o profeta de Deus diz que esta noiva não cairá, ela não morrerá. A noiva de Cristo não cairá. Todas as demais noivas do passado caíram, mas esta não cairá. Ela foi predestinada por Deus para não cair. Glória a Deus. Nós não vamos cair, porque estamos plantados em Cristo. E Cristo é a raiz que alimenta esta árvore. Porque a vida, ela sobe pela raiz e ela produz os frutos, palavra de Deus. É onde ela foi plantada. É isto que faz isto. É onde ela foi plantada. Ele a plantou junto a ribeiros de água. Observe, Davi disse, suas raízes não morreriam. Por isso que Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Isto dizia ele do Espírito Santo que havia de receber todos aqueles que crescem nele através das Escrituras. A palavra de Deus diz, se você crê que há um só Deus, faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Ele crê também que há um só Deus. O diabo crê que só há um Deus, ele crê. Só que ele ensina a Trindade. Porque ele só sabe perverter. Satanás não cria nada, ele é um pervertedor, diz o profeta, daquilo que Deus criou. Ele perverte a verdade. Mas nós estamos estabelecidos em um lugar projetado por Deus, plantados por Deus,
E Satanás nunca será capaz de nos perverter. Porque o Deus desta era maligna é Satanás. Ele é o Deus desta era maligna. O profeta pregou a mensagem, o Deus desta era maligna. D minúsculo, Satanás. Você pode observar na Bíblia que está lá, o Deus deste século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos. É só os incrédulos que são cegados, por causa das suas incredulidades. Mas quem é crente real e verdadeiro, genuíno, Satanás não tem nenhum êxodo para cegar esta pessoa, este irmão, esta irmã. Por isso que nós devemos ser crentes verdadeiros, fiéis a Deus. E você, nós, jamais seremos cegados através de credos e dogmas, e ideias próprias, e ismos, e interpretações particulares, e tantas coisas que os homens têm inventado. Porque Satanás, ele também é pregador, e prega bonito. Satanás prega bonito. E ele, diz o profeta, conhece muito mais a Bíblia que 90% de muitos teólogos. Mas ele não tem a vida real e verdadeira do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo pode dar vida, e vida eterna. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós estamos plantados em Cristo Jesus, neste rio da água da vida, as nossas almas não se secarão. Nós estaremos sempre transbordando do Espírito Santo de Deus. E os nossos corações se alegram quando nós ouvimos a mensagem de Deus. Por quê? Porque estamos plantados em Cristo, firmados em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e Deus nos proteja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.